Amém, graças a Deus, estamos de volta aqui para mais um vídeo, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém? Estou de volta aqui com as lições bíblicas, classe dos jovens, essa é a revista do professor, a aula que foi ministrada hoje em todas as igrejas, Assembleia de Deus, Ministério Assembleia de Deus em todo o Brasil, foi a lição de número 3. Amém? Glória a Jesus. Essa foi a lição de número 1, a realidade da fé cristã. Semana passada nós tivemos a lição de número 2, que foi a realidade do Deus da Bíblia. E hoje, em todas as igrejas, nós tivemos a lição de número 3. Que tinha como título a realidade bíblica do pecado. Amém? Lição número 3, do dia 21 de abril de 2024. A realidade bíblica do pecado. Essa é a classe dos jovens. Amém? Eu vou aumentar aqui um pouco para que os irmãos possam ver. Amém? O texto principal diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3 e 28. Os objetivos da lição: compreender o que é pecado, conscientizar das consequências do pecado, mostrar as consequências para quem comete o pecado de forma deliberada. Amém? Nós temos aqui, mas nós vamos direto para a lição em si. A introdução vai falar assim: uma das características do cristianismo é o ensino de que o homem possui uma forte tendência a rejeitar o que é bom e praticar o que é mal. Tal prática desagrada e ofende a Deus, pois Ele nos criou para que fôssemos o que é certo e justo. Essa prática do que é mal chamamos de pecado, algo que faz com que o homem se afaste de Deus e seja condenado a uma existência de conflitos com aqueles que o cercam e com aquele que os criou nesta vida e que pode levá-lo ao inferno na eternidade. O que é o pecado? Conceitos extrabíblicos sobre o pecado. Uma das características do pecado é o obscurecimento do entendimento humano. Isso significa que qualquer coisa que lhe seja dita e que corresponda a uma reprovação por seus atos errados poderá ser intelectualmente rechaçada. Há uma corrente filosófica que defende ser o pecado um mecanismo de opressão de um grupo de pessoas por outro, de tal forma que, se os oprimidos estiverem livres dessa opressão, olha só, irmão, não cometerão pecado. Outra corrente ensina que ações como a violência e o desajuste sexual não têm origem espiritual, e sim material, pois se o homem é fruto de uma educação, esses elementos de uma evolução, esses elementos são todos característicos dos animais, passados geneticamente. Para outros pensadores, o pecado é uma ilusão a ser combatida por meio intelectual, pois para eles, se Deus não existe, logo a ideia do pecado, que é uma afronta contra esse Deus, também não deverá existir. Na prática, a sociedade dos nossos dias rejeita a ideia da existência do pecado como um mal que aflige a humanidade e que deve ser combatido dessa forma.
atribui a ele uma mera percepção religiosa, não sendo, portanto, algo que deve fazer parte das preocupações dos seres humanos. Tudo isso mostra que o pecado tem o poder de afetar o intelecto e as ações humanas, distorcendo a capacidade de entender e aceitar as coisas espirituais. Segundo ponto, o conceito bíblico sobre o pecado. A Bíblia descreve o pecado como um ato de rebeldia contra Deus. Segundo o dicionário Wycliffe, pecado não é somente alguma coisa contrária ao que Deus disse que o homem não deveria fazer, mas é também algo contrário ao que Deus não quer que o homem faça, com base nos princípios revelados. A expressão mais utilizada para definir o pecado é errar o alvo, ou seja, ter na sua mente um objeto e não conseguir acertá-lo, como se uma pessoa que tivesse em mãos um arco e uma flecha, ou mesmo uma funda, e não conseguisse atingir o alvo à sua frente, ou porque ele estava em movimento, ou porque quem atirou a flecha ou a pedra não mirou da forma correta. Na prática, tão danoso quanto errar o alvo é esquecer-se de Deus, e essa é uma definição mais forte sobre o pecado. Quando nos esquecemos do Senhor e transgredimos a sua lei, nos colocamos contra ele e seus mandamentos. Davi exemplifica bem o que os escribas sagrados tinham consciência da existência do pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 51, versículo 3. A origem do pecado. É natural que queiramos saber como tudo surgiu, desde objetos a grandes ideias. Nosso mundo foi criado por Deus e nós também. Ocorre que uma de suas naturezas, uma de suas criaturas, Satanás, mesmo dotado de proximidade da glória de Deus, decidiu que seria semelhante ao Altíssimo, e por isso ele foi retirado de sua condição de perfeição, tornando-se a fonte de todo o mal. O profeta Ezequiel, falando acerca do rei de Tiro, profecia também atribuída a Satanás, diz que perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28:15. Esse versículo nos mostra duas coisas. Satanás não é um Deus, embora se ache um, e que o pecado pode corromper até a mais perfeita criatura, como foi o seu caso. Amém? Satanás, uma vez privado de sua glória por causa de sua rebeldia, dirige-se para transmitir o seu mal a outras duas criaturas que foram feitas por Deus, o homem e a mulher. Estes foram feitos à imagem de Deus, mas estavam sujeitos ao mal, pois não eram imunes ao pecado. Glória a Jesus. Eles deveriam depender do Criador o tempo todo para que não pecassem, e justamente no momento em que se esqueceram do Senhor, eles foram fisgados pelo discurso de Satanás, pecaram contra o Todo-Poderoso e foram julgados por essa desobediência. A partir daí, todas as desgraças que acometem a humanidade, mentira, assassinatos, acusações, guerras, desrespeito entre os casais e a morte, o pecado provém de Satanás, o pai da mentira, que peca e mente desde o princípio. João, capítulo 8, versículo 44. Segundo ponto, as consequências do pecado. O homem foi criado bom. Segundo as Escrituras, o ser humano foi criado perfeito, sem pecado. Chamamos isso de estado de inocência, em que o homem e a mulher não tinham a consciência do mal. Eclesiastes 7:29 diz que Deus fez ao homem reto, mas mesmo tendo sido criado sem imperfeição alguma, o homem cedeu à tentação a partir de sua desobediência a Deus, dando ouvidos à proposta de Satanás. O homem passou a ser mau. Observe que o ser humano usou da liberdade que tinha para desobedecer a Deus,
Gênesis 3 nos conta que Satanás não obrigou o casal a comer do fruto que Deus lhe havia velado, ou vedado, mas que eles mesmos, convencidos por Satanás, comeram da árvore. A degradação da raça humana, a humanidade pode até negar a existência do pecado, mas não pode negar a consciência de que estão errados quando cometem uma iniquidade. Gênesis 3 e 7 diz: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. O pecado tira a inocência do ser humano. Se eles buscaram ser parecidos com Deus, conhecedores do bem e do mal, logo perceberam que a decisão que tomaram, incitados por Satanás, lhes mostrou que o mal que desconheciam agora lhes dominava. Os homens se tornaram violentos, gananciosos, assassinos, desrespeitosos de compromissos, doentes e insatisfeitos com o que possuíam. Criaram deuses para si e os adoraram, e nesses cultos degradaram a imagem e semelhança que tinham de Deus em si. Terceiro ponto, a degradação do mundo em que vivemos. É curioso perceber que o pecado afetou não somente a humanidade, mas igualmente o mundo em que ela vive. Questões como alterações climáticas, poluição e alterações na produtividade dos alimentos têm sua origem nos efeitos do pecado. O apóstolo Paulo nos diz que a criação aguarda ser redimida, Romanos 8:22. Os problemas ambientais que vemos hoje são oriundos da pecaminosidade humana, seja por força de ações, seja por omissões. O descaso com o ambiente em que vivemos nos mostra o quanto nos afastamos de Deus e de sua criação. Mesmo a terra prometida pelo Senhor a Moisés e ao povo foi alvo desse descaso. A lei de Moisés designava que a terra deveria descansar no 7º ano. Após ter sido lavrada e as colheitas realizadas, esse descanso era um sábado ao Senhor. Levíticos 25:4. Mas os hebreus desprezavam esse mandamento, sendo isso grave violação à lei de Deus. Terceiro ponto, consequências para quem comete o pecado. A morte física e espiritual. Após criar Adão e colocá-lo no Éden, Deus advertiu que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que não morresse, por ter dado mais ouvidos ao que Satanás lhes disse, e tendo desobedecido a Deus, o homem e a mulher se sujeitaram à morte, o fim da existência física. Não somente isso, mas todos os filhos de Adão e Eva herdaram a pecaminosidade de seus pais e a morte que os levou. Vemos aqui o que a teologia cristã chama de solidariedade. A partir de Adão, o pecado e a morte, como consequência, foram transmitidos aos seus descendentes, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. Portanto, o pecado é hereditário e a sua universalidade deve-se à corrupção da natureza humana, que é a consequência que herdamos de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Segundo a carta aos Hebreus, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, Hebreus 9:27. Na morte, o ser humano tem as suas conexões com este mundo cessadas. Com a quebra da comunhão com Deus, vem também a morte espiritual, a separação entre o homem e o Criador. Essa é a segunda consequência do pecado. A perdição eterna. A perdição eterna se dá justamente após a morte física, fim da existência do ser humano, e resta-lhe apenas uma eternidade com ou sem Deus. A perdição eterna é justamente a consequência de quem se esqueceu do Senhor nesta vida, que não se arrependeu de seus pecados e não aceitou a mensagem do Evangelho trazida por Jesus Cristo. Segue-se, portanto, uma séria advertência onde passaremos a eternidade, depende de nossas decisões e ações nesta vida presente. É preciso que nos arrependamos de nossos pecados, aceitemos a Jesus como nosso Salvador e Senhor e que possamos andar com Deus em nossa vida. Por mais que a vida seja ínfima, diante do destino que nos aguarda, é nela que nós devemos tomar a decisão que pode nos levar para o céu
ou escolher ignorar as advertências de Deus e passar a eternidade sem Ele no inferno. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, somente 2 pontos aqui já são a conclusão. A fé cristã nos ensina que o pecado existe, que toda a raça humana foi alcançada por ele, recebendo como juízo a morte e o afastamento de Deus. Diante do que estudamos, não podemos aceitar as ideias modernas que levam ou que tentam tirar do ser humano a responsabilidade por seus pecados, maldades e das consequências desses atos. O pecado é real e pode levar as pessoas para a perdição eterna. Amém? Essa foi a aula ministrada hoje na Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens. Amém? E é uma aula maravilhosa. Deus abençoe a todos. Brevemente estarei postando aí as demais aulas da revista da CPAD, Lições Bíblicas da CPAD, classe dos jovens. Amém? Tem uma playlist aí, somente com a classe dos jovens. E esse é o título, O Padrão Bíblico para a Vida Cristã. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até os próximos vídeos. Amém? E graças a Deus.